Shalom, bem-vindos a mais uma edição de Or Hadash, uma nova luz na sua vida, uma meditação semanal da Torá. Hoje nós vamos comentar a respeito de uma passagem que encontramos nas Escrituras, que contam os primeiros dias da vinda do Mashiach de Israel. Vamos ler no livro de Lucas, Messorá de Lucas, capítulo 2, que diz assim: No 8º dia, data da realização da Brit Milá, foi-lhe dado o nome Yeshua, usado pelo anjo para chamá-lo antes de sua concepção. Ao chegar o tempo da purificação deles, de acordo com a Torá de Moshe, Yosef e Miriam o levaram a Jerusalém para apresentá-lo a Adonai, como está escrito na Torá de Adonai. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado a Adonai. E também para oferecer o sacrifício de um par de rolinhas ou 2 pombinhos, de acordo com a Torá de Adonai. Havia em Jerusalém um homem chamado Shimeon. Ele era um tzadik piedoso que esperava ansiosamente pela consolação de Israel. E o Ruach HaKodesh estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Ruach HaKodesh que não morreria antes de ver o Messias de Adonai. Movido pelo Espírito, foi ao pátio do templo. Quando os pais trouxeram o menino Yeshua para lhe fazerem o que requeria a Torá, Shimeon o tomou nos braços e disse uma brachá a Deus, dizendo: Agora, Adonai, de acordo com a tua palavra, teu servo pode partir em paz, porque vi com os meus olhos tua Yeshua, que preparaste na presença de todos os povos, uma luz que levará para a revelação aos Goim e glória a teu povo Israel. O pai e a mãe de Yeshua estavam maravilhados com as coisas que Shimeon dizia a respeito dele. Shimeon os abençoou e disse à mãe da criança Miriam: Esta criança causará a queda e o soerguimento de muitos em Israel. Ela se tornará um sinal contra a qual as pessoas falarão. Além disso, uma espada perfurará seu coração. Tudo isso acontecerá para revelar os pensamentos mais íntimos de muitas pessoas. Também estava ali uma profetisa chamada Hannah, Bat Penuel, da tribo de Asher. Ela era uma mulher muito idosa. Vivera com o marido apenas 7 anos. Permaneceu viúva, contava agora 84 anos. Nunca deixou o templo e adorava a Deus dia e noite, jejuando e orando. Tendo chegado ali naquele exato momento, começou a agradecer a Deus e a falar a respeito da criança a todos os que esperavam pela libertação de Jerusalém. Quando Yosef e Miriam terminaram de fazer tudo o que a Torá de Adonai exigia, voltaram para Galil, para Natzeret, sua cidade. Nós vemos nessa descrição algo realmente muito interessante. Nós sabemos que no templo em Jerusalém, isso há pouco mais, quase 2000 anos atrás, antes de ser destruído, o templo tinha ali, ele sempre foi muito significativo para a cultura judaica. Era realmente o prédio mais importante que o palácio do rei, mais importante do que qualquer outra coisa. O templo era o ponto focal da cultura judaica. Mais ainda naquela época, pois estavam sob o governo romano. Enquanto que o palácio estava ocupado por um governante romano, toda a administração de Israel acabou ficando ali no Sinédrio, ali no templo. Bem, acontece que frequentava o templo. Na realidade, nós temos vários tipos de pessoas que iam até lá. Nós vamos encontrar pessoas realmente zelosas, dedicadas ao Eterno, como é o caso de Shimeon. E também nós sabemos que outras pessoas que participavam da administração,
que às vezes estavam muito mais interessados mesmo era no poder, na, na sua fama, no respeito, no tratamento, na riqueza. Nem todos estavam ali realmente para buscar a presença do Eterno. Bem, não vamos então dizer que todos eram assim, de forma nenhuma. Haviam pessoas que, independente de qualquer outro tipo, se havia corrupção ou não no templo, eles iam ali porque ali adoravam o Deus de Israel. Então fica claro que Shimeão era um homem, era um tzadik, era uma pessoa realmente que estava em comunhão com o Eterno, que permanentemente meditava na Torá, ele estava mais interessado no Eterno do que qualquer outra coisa. Como também a própria Ana. Ela era uma profetisa. Ela frequentava o templo desde que ficou viúva. Diz o texto que ela ficou pouco tempo casada e depois disso, toda a sua vida ela se dedicou à presença do Eterno. Ou seja, era uma pessoa que amava a Deus mais do que qualquer outra circunstância. Todos eles viram uma criança com 8 dias de nascido. Quando os pais levaram essa criança para cumprir o que a Torá ordenava, aquilo que Moshe transmitiu para o povo de Israel, eles identificaram naquele pequeno invólucro de tecido envolvendo uma criança, ali estava o Mashiach. Eles receberam essa revelação do Eterno, porque os seus pais não falaram nada, ninguém falou nada. Ele estava apenas 8 dias de nascido, mas o Eterno, Ele é poderoso, Ele sabe todas as coisas e Ele fala conosco. Ele fez estas pessoas que eram realmente sinceras saberem que aquela criança era realmente o que fora prometido na Torá. O Tanar falava muito a respeito dele. Ele haveria de ser realmente importante. E era apenas uma criança com 8 dias, praticamente recém-nascido. Bem, nós sabemos que passados os anos, 30 anos depois, quando ele iniciou realmente a sua atividade como Mashiach, ali naquele mesmo templo, nós vamos encontrar pessoas que continuavam existindo ainda, pessoas que eram fiéis ao Eterno, e continuava a existir pessoas mais preocupadas com política e outros assuntos que, apesar de estarem no templo, essas pessoas não estavam nem um pouco preocupadas em agradar ou não o Eterno. Queriam simplesmente usufruir das regalias que eles tinham direito em função do seu cargo, da sua posição. Bem, assim tem sido Mashiach no decorrer de muitos anos. Já se passaram, então, praticamente 2000 anos desde que isso tudo aconteceu. E as coisas continuam da mesma forma. Qualquer pessoa que está realmente, com sinceridade de coração, interessado em conhecer e agradar aquele que o criou, de fato, vai entender, porque o Espírito de Deus vai dar entendimento, que Yeshua, nascido daquela mulher Miriam, que estava casada com Yosef, então aquele casal teve um filho chamado Yeshua. Yeshua estava declarado como Mashiach. Muitas coisas convergiam para provar que realmente ele era o Mashiach de Israel. Principalmente quando ele iniciou a sua atividade messiânica. Quando ele começou a falar ao povo quantas e quantas pessoas em Israel, quantas e quantas pessoas em Jerusalém acreditavam nele e ele era de fato o Mashiach. Ainda hoje, essa dupla posição continua existindo. Aquelas pessoas que estão mais interessadas na religião em si, às vezes não conseguem identificar o Mashiach. Não reconhecem que Yeshua é o Mashiach que já veio e ficam aguardando algum outro, visto que nos dias de hoje vai ser muito difícil
que alguém possa cumprir todas as profecias a respeito do Mashiach. Já Yeshua cumpriu todas elas. Ele havia nascido na cidade de Betlehem e viveu em Netzeret. Ele não nasceu em Netzeret. Então, de fato, ele cumpriu as profecias. E agora ele, com frequência, ele estava em Jerusalém. Bem, hoje em dia, como eu disse, muitas pessoas do povo de Israel que são fiéis ao Eterno, estão interessados na palavra do Eterno, na revelação do Eterno, reconhecem que Yeshua é o Mashiach. Outras pessoas mais interessadas em tradição e religião têm dificuldade de compreender e aceitá-lo. E muitas vezes até se opõem ferrenhamente que se reconheça Yeshua como Mashiach. Mas não existe nada mais judaico do que reconhecer Yeshua como Mashiach, porque ele está totalmente integrado às questões da Torá que Moshe nos trouxe. Então, você deve tomar uma decisão. O que é mais importante para você? Estar de acordo com as opiniões religiosas ou estar de acordo com o Eterno que faz todas as coisas? Ele que é acima de qualquer religião. Ele que é a essência da vida espiritual, ele que é o Criador de todas as coisas, ele que tem todo o poder nos céus e na terra. O que é mais importante? Se você realmente é interessado e é sincero na presença do Eterno, abra o seu coração e deixe que as palavras de Yeshua penetrem na sua vida para que seja feita toda a diferença. Que possa a palavra de Yeshua, que está registrada em todo o Brit Hadashah, possa ser do seu conhecimento. Abra sua mente. Deixe que o Eterno fale com você. Não deixe que a opinião de ninguém, possa interferir naquilo que o Eterno quer que você saiba. Entregue sua vida a Ele e Ele vai cuidar de você. E assim que o Eterno possa abençoá-lo de maneira muito especial, Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Ve amém.